De sugestões de filmes convencionais, a internet tá cheia. Agora, para não desagradar as forças ocultas que habitam esse canal, nós decidimos fazer uma segunda parte de um dos melhores vídeos que a gente lançou até hoje. Senta na poltrona, confere seu marca-passo, porque está começando mais um programa do Papo de Dois. Salve, salve, galera! O papo de hoje foi pensado para os apaixonados pelos filmes mais esquisitões da internet. Se você é uma dessas pessoas, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque a proposta desse canal é a gente expandir e criar de fato uma comunidade para discutir sobre o melhor do terror. Inaugurando nossa lista de hoje dos filmes esquisitões, nós temos o aclamado Boa Noite, Mamãe. Dirigido por Severin Fiala e Verônica Franz, Boa Noite, Mamãe conta a história dos gêmeos Lucas e Elias, que são dois garotos que moram numa casa extremamente sofisticada no interior da Áustria. O problema acontece quando a mãe dos garotos, que tinha se ausentado para fazer uma cirurgia, retorna para casa com o rosto todo coberto por ataduras. Nesse momento, os garotos começam a perceber um certo comportamento estranho da mãe e passam a se questionar se de fato aquela mulher, cuja qual eles nunca veem o rosto, é de fato sua mãe. Os diretores conseguem criar uma atmosfera extremamente tensa a partir de coisas muito simples. E eles vão induzindo o tempo inteiro o espectador, com pistas falsas que eles vão construindo, a ter algumas interpretações errôneas para atingir o objetivo deles, que é realmente fazer a gente refletir de uma forma nada convencional. As atuações são outro destaque, principalmente as atuações dos garotos. Aquela paranoia constante das crianças, que eles começam a levantar a dúvida, suscitar a dúvida no espectador, ajuda demais a criar aquele clima de tensão e a desviar o seu foco do verdadeiro problema, coisa que só vai ser revelada quase que ao final do filme. Uma coisa ficou muito clara no filme e a gente pôde observar, que é a questão de como ele conseguiu trazer, assim como outros filmes de gênero, o horror para dentro de casa. Criar essa tensão no ambiente doméstico é algo que a gente até remeteu a alguns outros filmes, como o Violência Gratuita, do Michael Haneke, que consegue trabalhar esses aspectos do ambiente caseiro muito bem, sabendo mesclar entre os momentos dramáticos e os momentos de tensão. Partindo dessa premissa de tornar o ambiente doméstico, que deveria ser acolhedor e seguro, em um ambiente claustrofóbico e hostil, o filme de fato consegue ser um exemplar e provar o valor que o horror tem de passar aquela sua camada superficial de apenas assustar ou entreter e discutir temas mais sensíveis. Nas minhas pesquisas, até para fazer o vídeo de hoje, eu me deparei com uma crítica do Alisson Oliveira, lá do CineWeb, e ele levanta um questionamento muito interessante de que, além daquelas camadas mais postas do filme mesmo e da sua questão do roteiro, o Boa Noite, Mamãe consegue inclusive discutir sobre o passado nazista da Áustria. É sabido que a Áustria era uma simpatizante do Reich alemão naquele contexto da Segunda Guerra Mundial. E ao contrário da Alemanha, o governo austríaco tardou a reconhecer que ele infelizmente fez parte desse contexto reprovável da humanidade. E isso está presente no filme, principalmente porque ele tenta retratar essa cegueira, vamos dizer assim, do governo austríaco em reconhecer os seus erros, na perspectiva dos personagens e a dificuldade que eles têm em de fato reconhecer o que estava acontecendo dentro de casa, coisa que só é revelado mais ao final do filme. O próximo filme da nossa lista figurou como um dos grandes exemplares do erroneamente nomeado pós-horror. Ao lado de filmes como A Bruxa e Ao Cair da Noite, Personal Shopper foi considerado um filme estilisticamente mais robusto, mais arrojado, com um apelo muito mais reflexivo, dando a ideia de um gênero de terror um pouco mais sofisticado. No filme, Maureen, uma americana que vive em Paris,
trabalha como personal shopper, uma espécie de profissional que monta looks para outras pessoas. No passado, Maureen fez um pacto com seu irmão de quem morresse primeiro voltaria para dizer como que é a vida do outro lado. Infelizmente, seu irmão morre tragicamente e fica desesperado para cumprir essa promessa. O protagonismo do filme ficou por conta da Kristen Stewart, conhecida pelo fatídico Crepúsculo, e realmente aquela atuação dela, um pouco apagada, uma atuação meio que depressiva e um pouco inexpressiva, permaneceu. Mas no caso da personagem, combinou muito bem, pelo fato de ser uma personagem que carrega um drama, carrega um passado realmente pesado. Então esse peso naquela atuação um pouco apagada, né? Um pouco atmosférica, meio que funcionou. Não que o destaque seja da atriz, que tinha um potencial que nunca foi alçado, vamos dizer assim, mas realmente casou com o papel e não prejudicou. Pelo contrário, em alguns momentos até contribuiu para a construção de uma personagem complexa, mas melancólica. É muito marcante no filme essa discussão sobre o consumismo. Ele nos consegue de uma forma muito sutil mostrar como até a relação entre a Maureen e a sua chefe objetifica o ser humano, né? Como que esse consumismo muitas vezes transforma o ser humano em um objeto. E além dessa discussão, ele consegue muito bem trabalhar as fases do luto, mostrando como que é complicado determinadas perdas e o impacto para essas pessoas. O filme brilhantemente mostra mais uma vez como o terror é constituído de várias facetas, apresentando um filme que tem um tom dramático com o mesmo peso do sobrenatural. Nós podemos ressaltar que o drama está muito presente, principalmente no sofrimento e na perda que a personagem principal teve. Aquela sua dificuldade em superar o luto é o que de fato carrega esse tom dramático da série, que nos faz questionar muitas vezes até mesmo o nosso papel no mundo e as aspirações que a gente tem de tornar a nossa vida significativa ou não. O interessante de observar no filme, que é inclusive uma característica de outros filmes de terror considerados mais reflexivos e que tem esse tom artístico, de que nenhum dos mistérios são revelados muito rápido, vamos dizer assim. Inclusive o diretor, ele não subestima a inteligência do espectador, deixando apenas pistas plantadas e levando você, na verdade, a uma reflexão. Se de fato o que está acontecendo em tela são eventos sobrenaturais, ou se aquilo é uma manifestação imagética por parte do diretor em tentar interpretar e provar para nós a dificuldade que nós temos em superar determinados traumas e determinadas perdas em nossa vida. No fundo, eu fiquei me questionando se Personal Shopper é uma lição sobre a dificuldade que nós temos em superar os nossos traumas ou se é a prova de que talvez exista vida após a morte. Deixemos para que vocês decidam sobre o que se trata essa trama melancólica, dramática, assustadora e quase metafísica chamada Personal Shopper. Or is it just me? E o último filme da nossa lista de hoje é um dos destaques de 2020. Possessor vem arrancando várias críticas positivas ao redor do mundo. O filme é dirigido pelo Brandon Cronenberg. E sim, se você associou o nome, ele de fato é filho do David Cronenberg, considerado meio que o mestre do body horror. E na trama, nós acompanhamos uma empresa que é especializada em cometer assassinatos a pedido de clientes dispostos a pagar bem. Mas para cometer esses crimes, a empresa tem agentes com a capacidade de invadir a mente de outras pessoas e controlá-las para que elas cometam esses crimes. Aparentemente, depois dessa sinopse, fica parecendo mais um filme de ficção científica batido. Porém, a forma como o diretor trabalha é que dá todo o tom de inovação. E ele, de fato, consegue muito bem transitar entre o sci-fi, que parece ser meio que uma ficção científica de cartilha, mas com os elementos de horror que, de fato, consegue surpreender. Nós somos colocados na pele da agente Tássia Voss, interpretada, como eu disse anteriormente, pela exótica, porém linda Andrea Riseborough.
E na pele dessa gente nós vemos de fato o dilema que essas pessoas incumbidas dessa barbárie acabam passando. Esse trabalho da agente Tássia Voss de usurpar a vida de outras pessoas para fazê-las cometer crimes, com certeza vai cobrar um preço muito caro para ela. Porque à medida que o filme vai avançando, você começa a observar como que essa prática dela, esse trabalho dela, começa a afetar a sua mente e o seu corpo. Esses impactos físicos e emocionais na agente Voss realmente estão muito presentes, principalmente com a opção do diretor, quando ele decide nos mostrar como que é a relação dela com a família, com o marido e com o filho, se apropriando de cores dessaturadas, uma fotografia mais fúnebre mesmo, mais apagada, com os ângulos de câmera que remete até mesmo ao desleixo, mostra o quanto que a relação familiar que ela tem está desgastada, é uma relação superficial em detrimento da emoção que ela aplica quando está no trabalho. Quando o filme abandona um pouco essa perspectiva mais pautada na ficção científica e começa a adentrar no universo do horror, ele não decepciona. Principalmente graficamente, quando eles começam a tentar demonstrar os impactos mentais que aquela situação ocorre, principalmente quando a missão da agente Voss começa a dar errado, nós somos presenteados com imagens que parecem remeter aos nossos piores pesadelos. No fundo, parece que aquele horror gráfico e aquela imaginação de como dar vida aos nossos pesadelos está no sangue. É como se fosse um filme esteticamente cronenbergiano. E é ali que reside o verdadeiro terror, não só psicológico, mas gráfico também. Possessor é um filme que, muito além de toda a sua estranheza, de todos esses elementos que a gente citou aqui que causam essa esquisitice, ele é um filme que consolida 2020 como um ano realmente muito promissor para o cinema de horror e que faz a gente refletir sobre outros temas que muitas vezes a gente não consegue ver em determinadas obras de horror. Ele relaciona ficção científica, drama e esse horror gráfico de uma forma que leva o espectador realmente a uma reflexão mais profunda. Se você ficou até agora conosco nesse vídeo, é porque assim como nós, curte e dá valor para o melhor que o cinema de horror tem a oferecer. Então não deixa de escrever aqui nos comentários o que vocês acharam das dicas de hoje e dê sugestões do que vocês querem ver aqui no canal. E lembre-se, galera, consuma cultura, viva o cinema, porque terror também é arte. Até a próxima, galera! To lose control.